Paulo menciona que no meio de todas essas provações, Deus o confortava. Ele podia passar por tudo aquilo, e de fato ele passava, mas ele sentia ou tinha da parte de Deus o conforto no meio de todo aquele sofrimento. Tanto é que ele começa essa passagem dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta, ou é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. É impressionante como uma pessoa que passa por tudo isso, ele não tem revolta no coração com Deus. Ele não se sente injustiçado, ele não se sente que Deus não está dando a ele o devido valor, ou que Deus não ouve as suas orações, porque ele inclusive orou para que Deus tirasse o espinho na carne. A gente não chegou até aquela passagem, mas ele 3 vezes pediu que Deus tirasse o espinho da carne dele, que era um dos muitos sofrimentos que ele passava, e a resposta de Deus foi não, embora Deus tenha dado para ele a graça para que ele pudesse suportar tudo aquilo. Mas realmente impressiona a capacidade que o apóstolo Paulo tem de passar por todas estas coisas e ainda ter essa atitude de gratidão a Deus, de louvor a Deus. Ele bendiz a Deus, bendito seja Deus, e chama Deus aqui de o Pai de misericórdia. A misericórdia de Deus não consistiu em livrar Paulo do sofrimento, mas em confortá-lo no meio do sofrimento. Ele não tirou Paulo, ele não tirou o espinho da carne de Paulo, mas ele deu graça para que Paulo pudesse suportar. E Paulo vê isso como misericórdia, que Deus teve compaixão dele. Ele chama Deus aqui o Pai de misericórdias, ou seja, todas as misericórdias são dele, porque ele é o Pai de toda misericórdia que existe, e ele é também um Deus de toda consolação. Todo tipo de consolação vem desse Deus. Consolar é confortar, trazer alegria no momento de tristeza, no momento de necessidade, chegar junto, ajudar, encorajar quando a pessoa está desanimada. É isso que Deus fazia com Paulo no meio de todos esses sofrimentos que nós acabamos de ver. Então Paulo tinha essa convicção, ele experimentava esse conforto de Deus no meio de todo o sofrimento. Agora, ele fazia isso porque ele sabia por que Deus permitia todas aquelas coisas. E a razão está aí no verso 4. É Deus que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ou seja, Paulo sabia que a razão pela qual ele experimentava todo aquele sofrimento e era consolado por Deus é para que ele pudesse também consolar e confortar outras pessoas que estavam sofrendo. Ou seja, era como se Paulo fosse um rato de laboratório, vamos usar isso, fosse a cobaia. Deus primeiro experimentava nele, não é? E uma vez que Paulo tinha a experiência do conforto no meio das tribulações, quando ele encontrava irmãos também sofrendo, passando por dificuldades e por angústias, Paulo tinha uma palavra de experiência, uma palavra que ele mesmo tinha vivido para consolar aqueles irmãos. Então era isso que era por isso que Deus permitia que ele passasse por sofrimentos, porque os sofrimentos de Paulo, seguidos da consolação, davam ao apóstolo Paulo autoridade para ele ministrar, aconselhar e abençoar as outras pessoas que Deus colocou sob seus cuidados e que também igualmente experimentavam sofrimento, dificuldade. Paulo sabia que Deus permitia tudo aquilo para usá-lo para consolar a outras pessoas, como ele diz aqui no verso 4. Deus me consola para que eu possa consolar outros. Por isso ele permite que eu sofra, para que eu possa consolar quem está sofrendo. E isso, saber disso, animava o coração do apóstolo Paulo. Como é que Deus fazia isso na vida de Paulo? Ele explica no verso 5, o porquê aí está introduzindo uma explicação.
Ele diz: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O que é que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que ser um discípulo de Jesus Cristo, e particularmente um apóstolo de Jesus Cristo, vamos concentrar mais no discípulo, significa em participar dos sofrimentos de Jesus Cristo. É isso que muita gente não entende a respeito do cristianismo. O cristianismo tem no seu coração a redenção do homem mediante o sofrimento e a morte de um homem, que é o nosso representante, Jesus Cristo. Então, se nós somos seguidores de Cristo e salvos por Cristo, coisas como teologia da vitória, do triunfalismo, do sucesso e de bênçãos materiais aqui, é uma contradição ao próprio espírito do cristianismo. Nós somos discípulos do crucificado. Nós seguimos aquele cuja vida foi uma vida de sacrifício, de renúncia e que nasceu para morrer na cruz, que durante a sua vida não teve os confortos, não teve os privilégios que outras pessoas tiveram e que assumiu voluntariamente esse papel exatamente para nos redimir das nossas iniquidades. Então, quem quiser ser um discípulo de Jesus Cristo, ele tem que estar disposto a, como ele diz aqui no verso 5, os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor. Ele tem que estar disposto a participar dos sofrimentos de Cristo Jesus. O cristianismo não é uma religião triunfalista com relação ao mundo presente. A perspectiva e a visão que o cristianismo traz da vida nossa aqui nesse mundo não é de como se aqui fosse o paraíso, como se aqui fosse o céu e como se aqui a gente fosse experimentar tudo de bom que Deus tem para nós. Na verdade, não. O cristianismo, ele é bastante realista quanto à situação da humanidade e daquilo que nos espera aqui. E Jesus e os apóstolos nunca enganaram ninguém com um falso evangelho. Sempre o chamado foi: você quer me seguir? A porta é estreita. Quem ama pai, mãe, filho, seus bens, suas coisas mais do que a mim, não é digno de mim. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, só esse chamado de Cristo já mostra desde cedo que tipo de religião é o cristianismo. Então, pessoas que pensam em ser cristãs, ou aceitar Jesus, ou frequentar uma igreja na expectativa de receber bênção material, sucesso financeiro nesse mundo, eles estão seguindo, na verdade, um outro evangelho, mas não é o evangelho bíblico, o evangelho que nos é apresentado, quer seja pelo próprio Jesus, quer seja pelos seus seguidores, como o apóstolo Paulo. É o que ele fala aqui no verso 5. Os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor. Ou seja, porque eu sou cristão, eu participo também dos sofrimentos de Cristo Jesus e dos benefícios que esses sofrimentos representam a nosso favor. Mas tem uma contrapartida também. Final do verso 5. Assim como eu participo dos sofrimentos, diz o apóstolo Paulo, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Da mesma forma que Deus permite que eu sofra, como Cristo sofreu, Deus também me consola, como Cristo foi consolado na ressurreição dos mortos, quando Deus o tira da sepultura e o exalta. Mas só que a ordem é essa: primeiro o sofrimento e em seguida a consolação. Então, da mesma forma que Paulo sofria, ele também era consolado. E tudo isso ele diz no verso 6, é para vocês. Olha só que declaração: se nós somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Como é que funciona isso? Paulo diz, olha, se eu sou atribulado, quer dizer, se eu passo por tudo isso, é para conforto e salvação de vocês. Ou seja, para que o rebanho seja salvo e confortado, o pastor tem que sofrer. Em outras palavras, é isso aí, né, que ele está dizendo. Não sei nem porque que eu estou dizendo isso, mas é o que Paulo está dizendo. As minhas tribulações, lembra que ele está tentando explicar à igreja de Corinto por que ele sofre. Porque era a acusação dos falsos mestres, né? Dizendo, ele sofre porque é um renegado de Deus. Paulo diz, não.
quanto mais eu sofro, mais consolo e salvação para vocês. Mais consolo e salvação. Por quê? Por que que ele sofria? Ele sofria porque ele pregava a palavra, porque ele era um discípulo de Jesus Cristo, porque ele anunciava o Evangelho. E quanto mais ele pregava, mais ele sofria e mais ele era perseguido. Mas quanto mais ele pregava, mais gente ouvia o Evangelho, mais gente era chamada pelo Espírito Santo através da pregação, e mais gente era salvo, e mais gente recebia o conforto da redenção que vem através de Jesus. Ou seja, quanto mais Paulo sofria, mais gente se salvava e mais gente recebia conforto do Espírito Santo. Se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. E se somos confortados, é também para o vosso conforto. Quando Paulo recebia conforto da parte de Deus, ele era consolado, então ele podia passar isso também para as pessoas que estavam sob a sua responsabilidade, os membros da igreja de Corinto, das demais igrejas que ele fundou e de onde ele era pastor. Ou seja, quer Paulo estivesse sofrendo, quer ele estivesse sendo consolado, ele era o canal através do qual Deus salvava e consolava as pessoas ao seu redor. Essa é a razão pela qual ele sofria.